Olá, vamos dar continuidade falando um pouquinho agora sobre a desintegração da União Soviética. Bom, a União Soviética, ela conseguiu, ao longo dos anos, agregar países ao bloco comunista através da influência da Rússia, que era a principal federação componente da União Soviética. Lembre-se, a União Soviética é a união de vários países junto à Rússia com viés comunista. Então, nós temos aqui um momento do final da Guerra Fria e, consequentemente, isso vai ocasionar o enfraquecimento da União Soviética, que aos poucos vai se desintegrar. Então, nós temos algumas medidas políticas que vão configurar esse novo cenário internacional. Então, vamos lá. Nesse momento, a União Soviética estava sob o domínio de Gorbachev. Ele assumiu essa União Soviética em um período ainda considerado conturbado, de crise econômica. Era evidente a desigualdade entre os blocos socialistas e o bloco capitalista. Os países capitalistas, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, experimentavam um forte crescimento econômico, enquanto a União Soviética, aos poucos, algumas regiões estagnadas, outras regiões extremamente fracas, né? E nós temos uma série de motivos para isso, para que a União Soviética tenha se enfraquecido. Por exemplo, ela tinha um sistema rígido e lento na sua estrutura de governo, considerada burocrática. Isso contrastava, ou seja, isso era totalmente o contrário do que acontecia com as medidas políticas nos países capitalistas. Outra questão. A União Soviética tinha um controle estatal sobre a economia. Isso impedia o livre comércio, a livre concorrência e dificultava o acesso ao desenvolvimento tecnológico e criativo. Também haviam enormes gastos destinados à corrida armamentista e à sustentação do próprio governo no pós-soviético, né? A crescente exigência da população de bens de consumo, incentivada principalmente pela propaganda dos valores da sociedade estadunidense e as pressões pelo fim das restrições políticas. Esses são elementos que se configuraram como um empecilho para a continuação da União Soviética. Então, o governo soviético teve que tomar medidas para tentar acalmar os ânimos e até solucionar esses problemas. Nisso, nós podemos dizer que se iniciou um processo de abertura capitalista, não se tornar um capitalista, mas promover uma abertura do capital, com uma política de abertura e uma política de incentivo econômico, chamada perestroika e glasnost. Então, vamos conhecer cada uma delas. Para lidar com as bases de sustentação do seu governo, que era a distensão internacional, com os acordos que pudessem interromper a corrida armamentista, a reestruturação econômica, chamada de perestroika, e a abertura política, denominada glasnost. Então, não esqueçam, tá? Foi um momento histórico em que a União Soviética teve que se adaptar às novas demandas. Entre essas demandas, a coexistência pacífica com os Estados Unidos. Isso tem a ver com os acordos internacionais para interromper a corrida armamentista. Além disso, precisava modernizar sua economia. Então, criou-se um projeto chamado perestroika. E também promoveu uma abertura política, dando maior liberdade a algumas regiões, chamadas glasnost. Claro que isso não agradou todo mundo. Então, nós temos a formação dentro da União Soviética de dois partidos. Temos o grupo político dos conservadores, que defendiam que essas mudanças eram um perigo para o comunismo, e temos os ultra-reformistas que defendiam a aceleração da perestroika. Lembrando, perestroika é a reestruturação econômica. Lembre-se, nesse momento a economia soviética era planificada, ou seja, estava sob o domínio do governo. E o que eles estavam querendo de fato? Estavam querendo liberdade econômica, livre iniciativa, tá? Ao que está bem aqui, o desenvolvimento tecnológico e criatividade.
Essa política adotada por Gorbachev, gerando essa divisão interna, vai fragilizar o próprio governo, que aos poucos vai perder o domínio sobre algumas regiões e vai culminar com a declaração final do fim da Guerra Fria. Quando vai ser isso? Bom, o símbolo da queda final da Guerra Fria e do bloco socialista como unigênito é com a derrubada do Muro de Berlim em 1989. E aí nós temos aqui a queda do muro como um símbolo do final da Guerra Fria. O que esse muro representava? A divisão do mundo em dois blocos, né? Do lado ocidental, capitalista, e do lado oriental, comunista. Com a queda desse muro, nós vamos ter ali a declaração que, enfim, essa guerra acabou. Tá. Com essas medidas de abertura política e de abertura econômica, nós vamos ter algumas regiões se tornando independentes. Em algumas regiões do leste europeu, nós vamos ter uma abertura mais assim pacífica, negociada, onde o governo comunista promove um acordo com seus opositores e faz uma transição pacífica do governo, né? Ou seja, o governo comunista para um governo capitalista. Por exemplo, nós temos aqui o caso da Polônia, da Albânia e da Tchecoslováquia. Esses aqui entraram em um acordo com os governantes comunistas. Claro que isso houve tensões, teve a participação da população, mas não foi tão violenta. Agora, nós temos também outros grupos que não abriram mão do governo, os comunistas, e aí houve sim confrontos diretos com a população e com os opositores, gerando uma violência horrível na região, como é o caso, por exemplo, da Iugoslávia. Na Iugoslávia, nós temos um problema maior, porque a Iugoslávia, nesse momento histórico, era composta por várias regiões, várias etnias e várias religiões diferentes, que já tiveram confrontos ao longo da história e que agora, nesse período da Guerra Fria, foram acentuados pelo comunismo. E já que o comunismo não estava mais sendo reinante na região, vários grupos buscaram se apresentar e tomar o seu lugar de direito. Isso gerou confrontos diretos e guerras civis. Neste caso, a gente chama de Guerra dos Balcãs, né? Por exemplo, a Iugoslávia, temos aqui, ó, a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro e a Macedônia, são regiões que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já estavam divididos entre etnias e grupos políticos distintos, que foram obrigados a conviver em conjunto devido à presença do comunismo e que, no entanto, sofreu muita violência ao longo dos anos e que agora reivindicavam liberdade política e liberdade econômica. Terminamos por aqui neste momento e depois nós faremos uma nova revisão sobre o assunto.